Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso básico Teologia, Psicologia da Educação. Nós estamos estudando essa videoaula de número 4. Nós vamos falar sobre inclusão em sala de aula ou crianças com necessidades especiais. Sabemos que dentro das igrejas tem crianças com necessidades especiais, ou seja, com síndrome de Down, criança autista, com deficiência física, com retardo mental, e nós não podemos isolar essas crianças, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, trazer elas para o convívio social. E isso a gente vai conseguir através do conhecimento de algumas necessidades, como trabalhar com isso. A proposta da apostila não é tornar você um perito e você diagnosticar a criança e dizer, olha, essa tem autismo, essa tem isso. Não, a proposta desse curso é você conhecer o diagnóstico da criança, se ela tem algum problema, ela é feito por um perito. Então, se você, professor, estudou o assunto, viu algum sinal, viu alguma coisa que te chamou a atenção, chama o pai da criança, chama a mãe da criança, encaminha essa criança para um perito e ele sim vai diagnosticar o que essa criança tem. É muito importante isso para a gente não confundir nosso papel. Nosso papel é auxiliar o aluno e acolher esse aluno, ok? Então é isso que a gente quer falar. Então nós precisamos primeiramente saber quem são as crianças com necessidade especial. Nós vemos muito falar de crianças com necessidades especiais e a gente não sabe quem são. Quem são crianças com necessidade especial? É aquela criança ou aquele adolescente que ele tem uma síndrome ou uma limitação. Então você olhou uma criança, um adolescente, já está diagnosticado ou apresenta alguma coisa que pode levar ao diagnóstico, então nós precisamos entender. Então a criança com necessidade especial, ela tem uma síndrome ou ela tem uma limitação e por causa disso ela precisa de um olhar especial. Então ela precisa que nós olhemos ela e ajudemos elas a desenvolver. Então esse olhar especial não é proteger, não é dizer, não posso falar nada, não. É levar essa criança a desenvolver-se segundo as suas necessidades. Então conhecer o que ela precisa para se desenvolver vai te ajudar, professor, vai te ajudar, professora. Então essas são as crianças com necessidades especiais. Nós temos 3 tipos de necessidades especiais. Então as crianças ela pode estar qualificada nesses 3 tipos. Primeira necessidade são as limitações físicas. Então, crianças com limitações físicas. O que é uma criança com limitação física? De repente, a criança tem um membro amputado, um braço, uma perna, e ela tem uma limitação física. Então, são crianças com necessidades, elas têm limitações físicas. Outro tipo são necessidades sensoriais. Então a criança não tem a fala, ela não enxerga, ela não ouve. Então são crianças com necessidades sensoriais. E nós temos crianças com necessidades mentais ou intelectuais. Então são aquelas crianças que têm uma síndrome de Down, ou tem um autismo, tem um retardo. Então ela tem uma deficiência intelectual. Então esses são os tipos de necessidade que você, professor, que você, professora, vai encontrar em sala de aula. Na apostila tem algumas dicas de como ajudar essas crianças, não é tão abrangente. Eu aconselho você, se você tem uma criança específica, eu tenho um autista na sala de aula, se aprofunde nesse assunto. Lembre-se, como nós dissemos, o professor deve dominar o assunto para ajudar o aluno. Então procure conhecer com a família, conhecer mais do assunto, isso vai te ajudar bastante. Então, as 3 tipos de necessidade: física, sensorial e intelectual. Então, são os 3 tipos de necessidade. Uma observação importante: se a criança ela tem uma limitação ou tem uma síndrome, ela não deve ser excluída. Então eu vou separar ela, não vou deixá-la estar com os outros alunos, não. Você, professor, você, professora, é um agente de inclusão. Então inclua essa criança, traga coisas que vai ajudar essa criança. Outra coisa importante: prepare a sua sala. Então, de repente, eu vou incluir uma criança com uma deficiência, converse com os alunos, diga a necessidade que aquele aluno tem, como ele pode ajudar aquele aluno. Isso é muito importante para a gente fazer a inclusão. Nós vamos começar agora a falar sobre cada tipo, para que você conheça um pouquinho mais dos tipos. Não vamos entrar em detalhes sobre os sintomas, não vamos entrar em detalhes um pouquinho sobre como fazer,
mas eu quero que você tenha a visão dos tipos de necessidades especiais que você vai ter em sala de aula. Nós dissemos o primeiro tipo, necessidade física. Então, aquela criança que ele tem alguma limitação física. Essas necessidades físicas são denominadas, primeiro, hemiplagia. O que é a hemiplagia? Hemiplagia é quando a criança tem um problema cerebral e esse problema cerebral lhe causa limitações de movimento físico. Então é chamado hemiplagia. Então hemiplagia ela tem como consequência alguma coisa cerebral, ou uma deficiência, ou um acidente cerebral que causou naquela pessoa, naquela criança, a paralisação dos seus membros, total ou parcial. Então é chamado hemiplagia. Outra limitação física, paraplegia. Então eu tenho uma criança que ela é paraplégica na minha aula. Essa criança ela tem uma necessidade. Qual é a manifestação da paraplegia? Limitação de movimentos da cintura para baixo, atingindo principalmente as pernas. Então essa criança ela vai usar uma cadeira de roda para se deslocar, ou ela vai usar muletas. Por quê? Porque ela tem dificuldade, ela tem uma deficiência nos membros inferiores. Então ela é um paraplégico. Você professora deve entender isso. Por quê, pastor? Porque de repente a minha sala de aula no segundo andar da igreja, então tem uma criança que vai usar cadeira de roda, então não dá para fazer a minha aula no segundo andar da igreja, então devo pensar em alguma coisa para ajudar essa criança. Então paraplegia. Depois você vai ter tetraplegia. O que é a tetraplegia? Ela não tem mobilidade nos braços, nos membros superiores e no membro inferior. Normalmente, às vezes, só move cabeça, alguns conseguem falar, conseguem se expressar. É uma pessoa tetraplégica, então ele não tem movimento nenhum do seu corpo. Uma criança que não tem movimento nenhum do corpo. Depois você vai ter a amputação, que é a retirada de algum membro do corpo, e essa criança ela usa uma prótese, ou a retirada, às vezes, de uma perna, de um braço, e a criança usa uma prótese. Então isso vai causar limitação de locomoção e muitas vezes ele precisa de alguma coisa. Então isso é a amputação. Então esses são os tipos de limitações físicas que você vai ter dentro da sala de aula. Você vai ter também limitações sensoriais. O que são limitações sensoriais? Pode ser uma deficiência visual. A criança não enxerga nada, ela pode ser total ou parcial. Então a criança ela é cega, ela não enxerga nada. Ou a criança tem dificuldade de enxergar. Então eu preciso entender qual é a deficiência. Se ela é cega, eu vou ter de procurar conhecer Braille, trazer alguns materiais, procurar às vezes encaminhá-la para uma escola especializada para aprender. Se ela tem dificuldade de enxergar, trazer mais perto da lousa, fazer letras maiores. Então tem todo esse cuidado. Então deficiência sensorial, ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, então a criança não tem audição, ela pode ser surda, não escutar, ou ela pode ter uma surdez parcial, ela escuta muito pouco, mas escuta barulhos e som, então a gente precisa entender isso. E nós temos na parte sensorial a deficiência de fala. E quando eu falo de deficiência de fala, existem alguns tipos de deficiência de fala, que vai causar dificuldade para a minha criança falar, ela vai ter dificuldade na fala. Essa deficiência de fala, ela pode ser a mudez, então a criança não fala nada, ela é muda, então a criança é muda, então ela não fala nada. Pode ser a deficiência dislaila, que é a omissão ou substituição de alguma letra ou de algum som. Então aquela criança que ela fala coisa com R, com L, ela tem dificuldade de falar o R, então isso daí chama dislaila. Então ela tem essa dificuldade ou ela troca a letra mesmo. Ela vai falar e vai trocar letra. Você vai ter também a gagueira, que é a deficiência no tempo de fala. Então aquela criança que ela tem o tempo de fala retardado, então ela repete muitas vezes a mesma sílaba, então ela é gaga. Então essas são as deficiências de fala que você vai encontrar em sala de aula. E nós temos as deficiências intelectuais ou psicológicas. Então está enquadrado nela o autismo. Então o autismo, muitas vezes a criança vai ter deficiência de comunicação e de interação social.
Então, no autismo, a gente vai ver alguns sintomas mais específicos na apostila, mas muito forte a dificuldade de se expressar e de interação social a criança que tem autismo. Você vai ter na apostila a síndrome de Down. Então, é uma alteração de cromossomos que vai acontecer e a criança vai ter a síndrome de Down. Algumas vai ter dificuldades intelectuais, outras vão ter as capacidades intelectuais normais, algumas vão ter algumas consequências da síndrome de Down. Mas ela é uma criança que pode aprender, pode ter uma vida normal, pode se relacionar normalmente com as outras crianças. Então, eu preciso entender isso. Outra coisa, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que o TOC se manifesta? Pela obsessão ou compulsão. Então é aquela criança que você vai perceber que tudo tem de ser quadrado. Então ela tem compulsão ou as coisas têm de estar arrumadas daquele jeito. Então toda vez, pastor, toda criança que quer as coisas assim, ela tem TOC. Não, eu preciso entender que quando isso começa a afetar o convívio, quando isso começa a afetar a vida social da criança, isso é um transtorno. Então, às vezes a criança gosta das coisas arrumadas, gosta daquele jeito, mas não é TOC. Então, transtorno compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo. Então, é o TOC. Você vai ter o TDAH, que é o chamado déficit de atenção. Então, algumas crianças têm déficit de atenção. Então, o que o TDAH vai causar? Dificuldade de concentração na criança. Então aquele aluno que você está falando, ele está olhando para o lado, ele está distraído, ele tem dificuldade de concentração. O TDAH é manifesto pela inquietude. Então aquela criança elétrica que não consegue parar quietinha no lugar, não consegue ficar muito tempo parado, então inquietude. E ela também é por impulsividade. Então a criança muito impulsiva, ela pode ter o TDAH. Nós temos também o TOD, transtorno opositivo desafiador. Então, aquela criança que ela tem um transtorno opositivo desafiador. O que ela manifesta? Com raiva exagerada. Então, a criança ela tem raiva demais, ela desejo forte de vingança, então ela quer se vingar, e dificuldade com autoridades e regra. Então, muitas vezes a criança pode ter um transtorno que está causando toda essa dificuldade. Temos também a epilepsia, então que ela é caracterizada por convulsões, então a criança vai ter convulsão e no momento de convulsão ela precisa de um cuidado especial. E temos também a deficiência mental, então a criança ou o adolescente que vai ter uma deficiência mental. Ele é dividido em 4 fases, ele pode ser leve, médio, moderado e grave. Então, cada uma dessas fases, a criança ou adolescente vai apresentar algumas limitações. Então, esses são a parte intelectual da criança. Então, se você tiver alguma criança, algum adolescente que apresenta esses transtornos, procura conhecer mais com a família, procura conhecer mais na parte específica mesmo, para que você consiga ajudar o teu aluno. É muito importante incluirmos essas crianças dentro da nossa sala de aula, dentro das atividades. Então isso é importante. Se ficou alguma dúvida, WhatsApp 19 98116 8012. Eu sou o tio Rogério, é um prazer ter você nas nossas aulas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.